Olá, pessoal! Bem-vindos ao curso de análise. Eu sou a professora Paula Takatsuka e esse é o nosso terceiro vídeo sobre sequências. Hoje nós vamos falar sobre sequências de Cauchy. Vamos começar recordando um pouquinho sobre sequências convergentes. Lembra que quando nós temos uma sequência convergente, os termos da sequência vão se tornando arbitrariamente próximos do limite. O que nós vamos estudar hoje são sequências cujos termos vão se tornando arbitrariamente próximos não de um limite, mas sim próximos uns termos dos outros, próximos entre si. Então, essa daqui é a definição. Uma sequência xn é dita uma sequência de Cauchy se para todo epsilon positivo existir um índice n maiúsculo, tal que a distância entre os termos xn e xm vai ser menor do que epsilon para todos os índices n e m maiores ou iguais que esse índice n maiúsculo. Então, percebam que essa daqui é quase a definição de uma sequência convergente, só que com a diferença de que, ao invés de se aproximarem de um certo limite x, os termos de uma sequência de Cauchy aproximam-se uns dos outros. É claro que, se os termos de uma sequência se aproximam de um limite, então esses termos aproximam-se necessariamente uns dos outros. E é isso que diz esse teorema para a gente, que toda sequência convergente é uma sequência de Cauchy. E para a gente demonstrar esse resultado, a gente usa a desigualdade triangular, né? Então, se a sequência é convergente, por hipótese, vamos supor, então, que a nossa sequência xn converge para um certo x. E para provar que ela é uma sequência de Cauchy, nós vamos tomar, então, um epsilon positivo qualquer. Bom, como a sequência ela é convergente para x, então isso significa que vai existir um índice, n maiúsculo, tal que a distância entre xn e x vai ser, aqui eu posso tomar epsilon sobre 2, então vai ser menor do que epsilon sobre 2, a partir desse índice n maiúsculo. E aí acabou, né? Porque se nós tomarmos, então, n e m índices quaisquer maiores do que esse índice n, o que acontece? A distância entre eles, a gente triangulariza com a distância até o limite. Então, fica menor ou igual a distância de xn a x, mais a distância de x até xm. E como esses índices, eles são maiores do que esse n maiúsculo, então, através da convergência, a gente tem que essa distância é menor do que epsilon sobre 2, e essa daqui também, e, portanto, a distância sobre eles é menor do que epsilon, como a gente queria. Mas a recíproca desse teorema nem sempre é verdadeira, ou seja, nem toda sequência de Cauchy converge. Por exemplo, essa sequência daqui é uma sequência claramente de Cauchy, porque, na verdade, ela é até convergente nos reais para a raiz de 2. Então, se os termos dessa sequência se aproximam arbitrariamente de raiz de 2, é claro que eles aproximam-se entre si. Só que ela não converge no conjunto dos racionais. Então, no conjunto dos racionais, essa sequência aqui é uma sequência
de Cauchy, porém não convergente. E aqui vale a gente observar que, para que uma sequência de Cauchy não seja convergente, necessariamente precisa haver uma lacuna no espaço, como é o caso dos racionais, porque ele não é completo. Então, na realidade, a recíproca é verdadeira sempre que o espaço for completo. Nós temos então essa observação importante de que a propriedade de toda sequência de Cauchy ser convergente é uma outra caracterização de espaços completos. Então vejamos, nós vimos que toda sequência convergente em qualquer espaço, ela é uma sequência de Cauchy. E por outro lado, nós acabamos de ver um exemplo de uma sequência de Cauchy que não é convergente, ou seja, que a recíproca Cauchy implicar convergente nem sempre é verdadeira. Só que em espaços que sejam completos, como é o caso, por exemplo, do corpo dos números reais, nós temos a equivalência entre sequências convergentes e sequências de Cauchy. Então, na verdade, espaços completos podem ser caracterizados e definidos exatamente como sendo aqueles espaços em que toda sequência de Cauchy converge. Nós vimos lá no início do curso que o corpo Q dos racionais não é completo. E nós acabamos de ver esse fato através do exemplo de uma sequência de Cauchy não convergente. E nós vimos também no início do curso que R é completo. E nós vamos provar agora a completeza de R via sequências de Cauchy. E antes disso, nós vamos provar duas proposições. A primeira delas é essa, que nos garante que toda sequência de Cauchy é limitada. Então, nós vamos provar essa demonstração. Para isso, então, vamos tomar Xn, uma sequência de Cauchy. O que a gente quer é mostrar que essa sequência Xn é limitada. E vamos lembrar, então, que provar que uma sequência ser limitada significa provar que o conjunto de valores dessa sequência, ou seja, o conjunto de todos os seus termos, constitui um conjunto limitado. Então, vamos lá, vamos usar a hipótese de que ela é uma sequência de Cauchy para epsilon, por exemplo, igual a 1, né? Que claramente é maior do que 0. O que acontece para epsilon igual a 1? Bom, como ela é de Cauchy, vai existir um índice n maiúsculo, tal que a distância de todos os termos da sequência a partir do índice n vai ser menor do que esse epsilon igual a 1. Então, para todos n e m maiores do que esse índice n maiúsculo. Mas isso aqui está dizendo para nós, então, que o conjunto de termos da sequência a partir desse índice n maiúsculo, então, seria o xn mais 1, xn mais 2, xn mais 3, etc., eles constituem um conjunto cuja distância entre quaisquer de seus elementos é menor do que 1. Portanto, isso diz para a gente que esse aqui é um conjunto de diâmetro menor do que 1. Mas aí, para a gente pegar, então, o conjunto de todos os termos da sequência, se aqui nós temos os termos a partir desse índice n, então, o que está faltando são os índices até
esse índice n. Então, seria o x1, x2, etc., até esse índice xn. Mas esse conjunto aqui de x1 até xn é um conjunto limitado, por quê? Porque ele é um conjunto finito, né? Portanto, o conjunto de todos os termos da sequência é a união desses dois conjuntos, ambos limitados, e, portanto, vai ser um conjunto limitado. Então, nós acabamos de provar que, na verdade, essa nossa sequência de Cauchy vai ser, de fato, uma sequência limitada. E a outra proposição é essa daqui, que nos diz que se uma sequência de Cauchy possui uma subsequência convergente, então, na verdade, ela mesma, a própria sequência de Cauchy, vai ser uma sequência convergente e vai convergir para o mesmo limite da sua subsequência, ok? Então, nós vamos demonstrar essa proposição. Para a gente demonstrar, então, nós vamos tomar uma sequência de Cauchy, xn, e vamos tomar uma subsequência xnk. Então, na verdade, para cá é igual a 1 até infinito, tal que essa subsequência, ela convirja para um certo limite x, quando k tende a infinito, ok? Então, o que essa proposição nos diz, e que nós vamos querer provar, é que, na verdade, a própria sequência xn vai convergir para esse mesmo limite da subsequência, ok? Bom, então, para mostrar que essa sequência aqui vai convergir, seja um epsilon maior que zero qualquer. Então, como essa sequência é uma sequência de Cauchy, isso significa para a gente que vai existir um índice n maiúsculo, tal que a distância entre quaisquer de seus termos a partir desse índice n vai ser menor do que epsilon. Então, isso para todos n e m maiores do que esse n maiúsculo. E para esse mesmo epsilon, como a subsequência xnk converge para x, então isso significa que vai existir um k maiúsculo, tal que a distância dos termos dessa subsequência até o limite x também vão ser menores que epsilon para todo subíndice k maior do que esse índice k maiúsculo. Então, a ideia aqui, para a gente provar, então, que os xn vão se aproximar de x arbitrariamente, né? A ideia é a gente fazer uma triangulação para usar a desigualdade triangular utilizando algum elemento apropriado da subsequência. Então, para isso, nós vamos tomar um quê? Então, tomemos um subíndice K0, né? De maneira que o K0 seja maior do que K, para que nós tenhamos essa diferença menor do que epsilon, né? E de maneira também que o nk0 seja maior do que esse índice n maiúsculo, para que essa distância aqui também seja menor do que epsilon. Claro que vai existir, né? É só a gente tomar um índice k, se ele for maior do que esse n, ok, senão a gente toma um pouquinho maior do que ele, ok? Então, isso aqui nós podemos tomar sem problema nenhum, sem perda de generalidade. E aí, a gente
utiliza aqui, olha, epsilon sobre 2, né, para ficar mais elegante. Senão, no final, a gente obteria 2 epsilon, não teria problema nenhum, mas para ficar elegante, né, no final a gente obter uma desigualdade menor do que epsilon, aqui a gente utiliza menor que epsilon sobre 2. Que nós teremos, então, finalmente, que a distância entre xn e x para todo n maior do que esse nk0, então, o que vai acontecer? A gente usa a desigualdade triangular, distância de xn até xn k0, mais a distância desse elemento da subsequência até o limite. Então, isso aqui vai ser menor do que epsilon sobre 2, porque é uma sequência de Cauchy e nós estamos tomando esse índice aqui maior do que n, ok? E essa distância aqui também vai ser menor do que epsilon sobre 2, porque nós estamos tomando esse índice maior do que k e a nossa subsequência converte para x. Então, portanto, essa distância vai ser menor do que epsilon para todo índice maior do que esse índice nk0. Com isso, então, a gente acabou de provar que a nossa sequência xn converge para o mesmo limite x da subsequência. E agora nós vamos provar que R é de fato completo, só que utilizando agora a linguagem de sequências de Cauchy. Lembrando que nessa linguagem, um espaço completo é aquele em que toda sequência de Cauchy converge, né? Então, esse teorema é conhecido como critério de convergência de Cauchy, que nos afirma que uma sequência de números reais é convergente se isso a C é uma sequência de Cauchy. Então, isso estabelece para nós que o conjunto dos números reais é, na verdade, completo. Ok? Então, nós vamos demonstrar este teorema. A ida, nós não precisamos fazer, já que nós já sabemos que toda sequência convergente é uma sequência de Cauchy. Então, na verdade, o que nós temos que fazer é provar a volta. Mas agora o terreno já está todo preparado, né? Nós provamos as duas proposições anteriores que deixaram o terreno prontinho para demonstrar esse critério de convergência de Cauchy sobre a completeza dos números reais. Se a gente toma, então, xn, uma sequência de Cauchy, a proposição que a gente acabou de provar mostra para a gente que toda sequência de Cauchy é limitada. Portanto, xn é uma sequência limitada. E aí a gente usa o teorema de Bolzano-Weierstrass, de que toda sequência limitada de números reais possui uma subsequência convergente. Então, essa sequência xn aqui vai possuir uma subsequência, que a gente vai denotar por xnk, então, uma subsequência convergente. Mas aí, olha só a situação que a gente tem. Xn é uma sequência de Cauchy que possui uma subsequência convergente. E aí, pela proposição que nós acabamos de provar, então, a sequência xn, ela mesma é convergente. Ok? Com isso, a gente provou a completeza de R. E fica aqui a dica de algumas sequências que vale a pena vocês darem uma olhada. São essas sequências. Se A é positivo, então 1 sobre n elevado a converge a 0. Se A é positivo, também a raiz enésima de A converge a 1. Raiz enésima de n converge a 1.
E se o módulo de x é menor do que 1, então x elevado a n converge a zero. As demonstrações, para quem se interessar, estão feitas no livro do Rudin, está até aqui indicado para vocês, e elas se baseiam no seguinte resultado, conhecido como teorema do confronto ou sanduíche, que nos diz que se você tiver duas sequências de termos positivos, tais que, a partir de um certo índice, todos os termos da sequência xn estão menores ou iguais aos termos da sequência yn, se a sequência yn convergir a zero, isso vai implicar que também a sequência xn converge a zero. Vale a pena conhecer essas sequências e o comportamento delas, ou seja, os seus limites, porque elas costumam ser bastante úteis em análise. E com isso nós encerramos o nosso vídeo. No próximo, nós já vamos iniciar séries. Espero que tenham gostado, fiquem bem e até a próxima!